Olá, minhas amigas, meus amigos, boa noite. Hoje estamos mais uma vez ao vivo aqui na Veloz Online e o meu convidado de hoje é para lá de especial. Fábio Amaral Monte, é ele que está do meu lado. Eu vou colocar aqui a minha lupa para mim conseguir ler aqui, né? O que esse rapaz representa aqui para Almenara, para a nossa cultura, aqui para a nossa região. O Fábio Amaral Monte, escritor, compositor, cantor, poeta, historiador, autor, músico, fotógrafo, observador de aves, pedagogo. Meu amigo Fábio, boa noite. Boa noite. Tanta proeza, tantas façanhas. Eu esqueci mais alguma, meu amigo? Eu creio que não. Não? Tá tudo aí. Tá tudo aqui? Tá tudo aí. Com certeza? É. Mas ainda é esposo, Sim, é sim. pai, é Eu ia amigo, falar. Esposo, é isso. pai, é companheiro, né? Meu amigo, boa noite. Que honra eu estar recebendo agradeço. uma pessoa do seu Clates aqui, Ó, né, na eu que Veloz agradeço. Online. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Muita gente vai nos ouvir aí, né? Sim. Olha só, eu quero fazer a apresentação, eu só falei um pouquinho do currículo dele aqui, mas tem uma apresentação, né, que eu acho louvável eu passar para as pessoas, Fábio, para entender o que você já fez, o que você já nas áreas que você já atuou, que isso é muito importante, essa apresentação que eu tenho em mãos aqui para mim passar para os nossos telespectadores que vai nos assistir. Olha só, Fábio Amaral Monte nasceu em Almenara no dia 24 de maio de 1974. Filho de Hermes Cesário Monte e Maria das Graças Amaral Campos. Escreveu seu primeiro conto, O Castelo Voador, quando ainda contava 10 anos de idade. Neste período também criou suas primeiras músicas e idealizou os personagens que mais tarde fariam parte dos Galaxiadores, equipe de super-heróis cujas histórias são publicadas até hoje. Em 1985, na Escola Estadual Tancredo Neves, Fábio Amaral escreveu uma novela cujos personagens eram seus próprios colegas, assim como um jornal, Piscopations Times, no ano seguinte. Dentre 1986 e 1997, publicou 185 edições da revista Seleção Estérea, contendo histórias dos Galaxiadores e de outros personagens criados por ele. Dentre 1987 e 1988, publicou nada mais, nada menos do que 332 edições da revista da SE. Outra publicação voltada às histórias de super-heróis. Em 1990, Fábio escreveu seu primeiro poema, Vão. A partir daí, não mais parou de escrever poesia. Em 2003, formou sua primeira banda de rock, Vibrião Colérico, cujas músicas, de sua autoria, compuseram o primeiro show 100% autoral de um artista nascido em Almenara. Entre os anos de 2005 e 2008, apresentou alguns de seus poemas em feiras culturais organizadas pela Unimontes, onde se formou em pedagogia. Em 2012, criou, juntamente com alguns amigos, a banda Esquadrão Atari, hoje conhecida como Atari 80. Neste mesmo ano, lançou o compilado Primeiros Versos, contendo poesias escritas dentre os anos de 1990 e 1999. Ufa, tem mais! Em 2015, criou, também com alguns amigos, a banda de rock João Barrão, eu lembro. A partir de 2016, participou de alguns shows com a banda Los Hombres e também passou a se apresentar no formato voz e violão. Em 2017, tomou posse como conselheiro municipal de cultura, representando a música, o teatro, a literatura e as artes plásticas do município. Neste mesmo ano, deu início ao projeto Biografia dos Músicos de Almenara. Em 2019, Fábio Amaral Monte lançou Os Intrépidos Galaxiadores,
uma nova revista de super-heróis, mensal e publicada até os dias de hoje, até os dias atuais. E em 2020, fez parte do projeto Tempo que Dança, destinado às composições musicais. Neste ano, tornou-se colaborador fotográfico do site Wikiaves, considerado a maior comunidade de observadores de aves do Brasil e o site sobre aves mais acessado do mundo. Em 2021, ele foi o organizador e um dos autores do livro Farol de Letras Almenara em prosa e verso. Em 2023, uma de suas fotos foi utilizada como capa do disco Caio Duarte, parcerias com Paulinho Pedra Azul. Olha só. Em 2025, outra foto sua foi utilizada no encarte do disco Cantos da Vida da Gente, de Foca Sena e Ronise Barbosa. Neste mesmo ano, lançou seu primeiro livro solo, Poesia Até Agora, bem como Farol de Letras, Antologia 2. Nesse ano, 2026, alguns dos seus poemas foram publicados no livro Rio de Palavras, lançado pelo coletivo de escritores do Vale do Jequitinhonha. O nosso amigo, o meu convidado de hoje, Fábio Amaral Monte, é casado com Marilde Rodrigues Campos e pai de duas lindas filhas, Vitória Rocha Amaral e Júlia Rocha Amaral. E ainda neste ano de 2026, ainda esse ano, será lançado o seu segundo livro solo, Novos Poemas Reunidos. Eu falei ufa no meio, não foi? Pois é. Isso sim que é um currículo admirável, uma apresentação que dispensa comentários. Esse é o meu convidado de hoje. Meu amigo, vou repetir. Quantas facetas, quantas façanhas, quantas proezas. Olha só, meu amigo. De tudo isso que eu falei, de toda essa grande apresentação, que é esse cara que está aqui em carne e osso, em alma, em coração, em espírito, que está aqui comigo, de tudo isso aí, qual é a sua paixão? Qual dessas coisas que você já fez tanto na vida, que mexeu com você, que comoveu você, que mexeu com o seu ego? Cara, eu acho que tudo que eu fiz na vida mexeu muito comigo, porque foi tudo muito intenso. Intenso, essa né? é a palavra. Quando eu comecei a escrever Seleção Estéreo, as minhas histórias em quadrinhos, na verdade não era quadrinhos, eu quis que fossem quadrinhos, mas como eu não sabia desenhar e não encontrava pessoas para desenhar para mim, eu apenas escrevia. Apenas a capa é que tinha um desenho. E isso me arrebatou de tal maneira que eu costumo dizer que foi uma guinada de 360 graus na minha vida. Foi um giro. Sim, porque no mesmo período eu comecei a colecionar também as revistas da Marvel e da DC e tive acesso aos super-heróis que eu leio até hoje, né? Superman, Batman, Homem-Aranha, Liga da Justiça, Vingadores. E isso me fez descobrir um universo totalmente diferente, né? De palavras em inglês, de costumes de outros países, né? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever as minhas histórias também. Aí você entrou de corpo e alma. Sim, porque... Se entregou. Como eu sempre brinquei com qualquer criança, né? Na rua, jogando futebol e passear de bicicleta, aquela coisa toda. Mas eu reservava um tempo muito grande para a escrita e levava isso muito a sério. Então, a Seleção Estéreo, que era uma revista semanal, ela era realmente semanal. Não tinha esse negócio de, vou fazer quando der tempo. Não. Como a Marvel e a DC tinham uma periodicidade mensal isso certa... Aí, qual o ano disso aí exatamente? 86. 86. Não existia a internet? Não tinha internet. Era tudo à mão. Eu tenho até uma olha o universo que você está encaixado hoje, hein? Eu tenho Pode pegar, pode mostrar. A primeira aqui para mostrar para vocês, que foi escrita em 1986. Olha, tem todo o rascunho, meu Deus do céu. Essa aqui, ó, essa revista aqui, ela foi escrita em 1986. Dá um zoom aqui, meu cameraman. Gente, olha a cor do papel, está amarelado. Ela tem o título de Estrela de Estéria, mas na verdade, no número 2 passou a se chamar Seleção Estéria. Eu posso pegar? Claro. Curiosidade. Né? E como essa aqui foram escritas outras 522. Eu estou pegando aqui, folhando uma relíquia. Uma relíquia de 40 anos. Meu Deus do céu, gente, tudo bem feito. Rapaz. E eu mantive essa escrita por 11 anos seguidos. Então, assim, eu levava muito a sério, apesar de não mostrar para muitas pessoas. Na verdade, eu só mostrava para duas pessoas, que eram dois amigos meus, o Maurício e o Silver, que compravam a edição na minha mão. Então, eu tinha que escrever 3.
a minha e mais 2 para eles, né? Então eles compravam e liam e comentavam aquela coisa toda. E tinha uma sequência. Tinha, essa aqui é a número 1. A número 1. Essa aqui foi escrita até a edição número 185. Uma história completando a outra. Sim, é como se fosse uma novela, como se fosse uma revista mesmo de ficção, né? E a revista DCE foram 332 edições ao longo de 11 anos, né? Escrevendo tudo isso à mão? Tudo isso à mão, né? Nunca tive preguiça de fazer isso, né? Aí eu tinha lá no fundo da minha casa, eu morava com a minha mãe, a Lenarge Mireguilar, e aí lá no fundo tinha um cômodozinho que eu cobri com palha de coqueiro, e depois acho que colocou umas telhas, então ali era a minha editora, né? Porque eu li as revistas da Marvel e da DC. E você levava a sério? Editora... Sim. Aqui é o meu escritório, aqui é a minha editora. A minha editora Amaral. Então lá eu escrevi minhas poesias, escrevi as revistinhas, tinha lápis de cor, tinha caderno, tinha grampeador, tinha cola, tinha tudo ali. Era o meu espaço e eu trabalhava e estudava também, né? Eu trabalho desde os 11 anos de idade, então eu tinha uma... E passeava também. Então, assim, tinha sua vida normal, mas você tinha esse momento de estar ali dentro do estúdio, ali dentro daquele escritório. Eu tinha esse compromisso. Moço, agora deixa eu te falar. E você não sabendo desenhar, trouxe alguma dificuldade ou você superou isso? Não é que eu não soubesse desenhar. Esse desenho aqui dessa capa, por exemplo, foi eu que fiz, né? Baseado num desenho do Capitão Marvel, das revistinhas que eu colecionava da Marvel e da DC. Não é que eu não soubesse desenhar, mas é que como eu gostava mais de escrever, eu não quis, entre aspas, perder tempo com o desenho. Não é perder tempo, porque iria me consumir mais tempo. Como eu trabalhava e estudava, eu tinha que ter, né, um tempo ali, mas um tempo mínimo para poder escrever. Então eu optei apenas por escrever e deixava o desenho apenas na capa. Mas também pedi a meus irmãos, né, Eric e Lucas, para poder fazer alguns desenhos para mim. Maurício também desenhou algumas capas, né? Certo. Então, assim, era um trabalho que às vezes eu pedia para eles, mas eu optei por não desenhar justamente por conta disso. Foi aí que começou as suas histórias dos Galaxiadores. Sim, o Estrela de Estéria é o personagem principal dos Galaxiadores. Isso. Então, eu criei em 86 já... Um personagem. Certo. Aí já em 86, né, nesse ano aí, eu criei os demais personagens. Hoje você tem quantos personagens? Eu criei mais de 400 personagens ao longo desses 11 anos. Desses 11 anos. Você sempre foi criando... Sim, novas equipes, novos heróis que atuavam sozinhos, novos vilões. Mas hoje a prioridade são os Galaxiadores. A revista que eu escrevo hoje, que já está no número 60, ela é apenas com os Galaxiadores. Outros personagens serão inseridos depois, mas por enquanto apenas os Galaxiadores. E onde que a gente... Hoje você usa a internet? Hoje você está... Sim, hoje é totalmente informatizada. Completamente. Na verdade, eu nem sei escrever mais à mão. Tanto tempo trabalhando com computador, exatamente. Eu não consigo mais. A gente perde até o costume, né? Com certeza. E aí no computador é bem mais rápido, né? Então é uma edição maior. Eu distribuo gratuitamente através de PDF, né? Então eu mando para todos os meus contatos. Então é uma edição maior, são 20 páginas, tem mais desenhos. Né? Você tem pessoas aí de muitos anos que seguem suas histórias, não tem? Tem. Quando eu publiquei tempo atrás no Instagram essa capa, algumas pessoas comentaram, eu me lembro dessa aí. Né? Sobretudo Maurício e Silver, que é quem liam, e os meus irmãos. Né? Porque realmente eu não mostrava para outras pessoas. Era um mundo completamente diferente. Né? O fato de não ter internet, então não tinha canais de comunicação. Meus colegas de escola sabiam que eu escrevia. Hoje com a internet, o leque, né, se abriu, né? Completamente. Mas na época, não. Então era tudo muito complicado. Além do mais, eu não tinha essa vontade excessiva de mostrar. Para mim era um entretenimento. Então eu escrevia, eu passava o meu tempo ali dessa maneira escrevendo e lendo muito, né, fazendo as minhas poesias. Nunca teve aquele interesse de mostrar para outras pessoas. De querer ir numa editora? Não. Renomada, cara, publicar. Na época isso era inalcançável. Não, nessa época era isso. Era impossível. Tipo assim, eu lia Drummond, eu lia Pablo Neruda, né, que eram 2 grandes poetas, e gostava de Legião Urbana e Jerusalém. Então, esse pessoal para mim era inalcançável. Gente que estava para lá do Rio de Janeiro. Como que eu, na minha circunstância de Almenara, né, tendo cidade que trabalhar... interior, dificuldade de chegar num grande centro. Sim, dificuldade financeira. Como é que eu poderia? Eu nem sabia nome de editora, nada. Então, isso para mim era inalcançável. Hoje em dia é fácil. Eu publiquei esse livro aqui com o Neilton, e só fui conhecer o Neilton bem depois, né?
Você faz tudo pelo WhatsApp, né? Pelo e-mail, passa, corrige, volta, Então, assim, ficou muito mais fácil. Moço, você contando essa história lá de 1985, né? Começou essa em 86, mas eu já 86. escrevia desde 84. Olha para você ver, o que está passando na minha cabeça toda essa história lá em 1986 e hoje esse mundo que nós vivemos hoje, né? Com a internet, com a informatização, como que seria se você tivesse tido essa oportunidade lá? Sim, às vezes eu penso nisso, né? Se eu escrevi 522 revistas, tudo aqui, tudo na mão, se eu tivesse computador, teria muito mais. Ou não, né, cara? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que a informática nos traz essa facilidade, mas também nos desvia muito o caminho. Né? Você tem ali no Instagram, você tem o Facebook, você tem alguma outra coisa para poder ler, então você desvia. Gente, olha só. A apresentação que eu fiz aqui de Fábio Amaral, eu já havia comentado com ele. Não vai dar para a gente contar o mínimo da sua história, mas é porque é o tempo que nós temos. Mas podem ficar atentos, eu já vou marcar com o Fábio para a semana que vem, para a gente dar continuidade. Hoje nós estamos falando dos Galaxiadores. Sim, né? Sim. Mas aí, eu quero que você conte a sua história da música, eu quero que a gente entre na poesia, eu quero que a gente entre nos seus livros que você publicou, o que você já fez aí na cultura, para a cultura, o que você já fez da cultura e para a cultura, queremos saber disso. Então, eu falei para você, é história para 4, 5 ou 6 podcasts, né? Sim. Sua apresentação foi a metade do nosso tempo. Pois é. Mas ela tem que ser contada. Uhum. Essa história é bonita. Sabe por que eu quis trazer você aqui, Fábio? Eu entrei no banco do Bradesco e lá eu gosto de ler jornal, gosto de ler notícias. Aí tinha um jornal lá, eu não lembro qual jornal, cara, mas você sabe qual foi que saiu, você pode falar aí. Aí lá naquela bancadinha do Bradesco, sim, tinha um jornal lá, e tinha você, quase, não sei se era quase uma página, era a metade de uma página, falando de você nesse jornal. Aí eu peguei o jornal, olha o cara que dá pra me levar no podcast e tem uma história bonita pra gente conversar. Aí eu não tinha o seu contato, Edilson Pessoa, né? Passou o seu contato. Ué, cara, isso é surpresa pra mim. Tem um jornal desse aí que tem você no jornal desse aí, tem. Não sabe o que você fez ir na cultura, alguma coisa, lá em cima do Brasil. Falei, olha, moço, Fábio, dá uma história bacana no podcast. Aí eu procurei o seu contato, né? Te conheço há muitos anos. Né? Você me conhece, você há muitos anos, mas eu não tinha o seu contato. E foi a Edilson, pessoa que até intermediou isso, mas o nosso tempo já está indo embora. Né, Fábio? Nós nem começamos a conversar ainda. Sua apresentação foi quase o tempo todo. Mas já está certo a gente marcar para quinta-feira que vem? Pode ser, tranquilo. A gente dá continuidade a essa conversa. Essa conversa aqui, outras. Que eu quero, rapaz, nós temos história para contar. Eu quero que você conte sua história. Eu quero que as pessoas conheçam esse cara fenomenal que está aqui do meu lado. Muito obrigado. Viu, cara? Muito obrigado. Hoje já foi. Pessoal, vamos ficar naquela ansiedade para a gente contar mais história de Fábio Amaral Monte. É ele que está do meu lado. Na próxima quinta-feira, o nosso encontro já está marcado para a gente continuar o nosso bate-papo, continuar a nossa história. Pode ser assim, Fábio? Marcado. Marcado? Marcado. A gente termina o Galaxiadores e já entra em outro tema. Sim. Vai ter tema para uns 6 podcasts aí. Você topa? Claro. Então tá bom, meu amigo. Claro. Olha, deixa eu agradecer ali os meus parceiros. Movel, Móveis e Eletros, Centermed, Vale Leilões e Eventos, Central Elétrico, Entre Patas, New Móveis, T8M Energia, Mercearia do Mandim, ACS CDL e Almenara, Jacaré iPhones, Centro de Treinamento 30 em Foco. Esses são os parceiros que acreditam e confiam na gente. Fábio, já está marcado? Meus amigos, minhas amigas, nos aguarde na quinta-feira que vamos ter muito mais histórias interessantes para a gente contar a respeito desse meu convidado para lá de especial, Fábio Amaral Monte. Meu amigo, obrigado por você ter tirado esse tempinho de estar aqui sentado do meu lado para a gente contar a sua história. Você tem uma história fantástica e eu quero contar essa história sua. Tá bom? Obrigado. Até quinta-feira, então. Olha, até quinta, tá? Valeu, pessoal. Valeu.